E será que Toy Story continua sendo um excelente filme ou será que ele decepciona depois de tanto tempo? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Toy Story. E em 1995 chegava aos cinemas o filme Toy Story, um filme que iria mudar completamente a forma do cinema de fazer animação. Porque até chegar o Toy Story em 95, ainda não era acostumado se fazer animações usando CGI e usando a parte toda dessa computação gráfica. Dessa forma, quando lançou Toy Story em 1995, eles trouxeram uma coisa completamente nova, porque a Pixar já fazia curtas usando a tecnologia em CGI, já com curtas como, por exemplo, Teeny Toy, que foi muito importante para depois até ser uma inspiração para o Toy Story. Mas até aquele momento ninguém usava essa tecnologia. E com o Teeny Toy funcionando e com o Teeny Toy ganhando prêmios, eles conseguiram dar um aval para poder fazer o primeiro Toy Story. E Toy Story foi revolucionário, porque eles colocaram uma tecnologia que ninguém utilizava. E ele foi o primeiro longa-metragem a usar essa tecnologia, que é usada até hoje, que tem uma evolução gigantesca até hoje, mas que começou em Toy Story. Mas se eu tivesse que ter uma única crítica a esse filme, revendo ele hoje, seria em questão um pouco da animação, porque eu coloquei esse contexto inicial para falar que eu sei que a animação envelheceu bastante. Alguns detalhes, alguns polimentos faltam no filme, mas se uma nova geração assistir um filme, eu tenho certeza que elas vão sentir isso, e isso será criticado por elas. A animação não é bonita, a animação não é bem feita. No meu caso, eu não consigo tirar o contexto geral e falar que a animação para mim é incrível sim. É incrível por ser a primeira a usar uma tecnologia nova, é incrível por poder fazer com que mudasse completamente o cinema. Então, apesar de sim, hoje ela poder sim estar um pouco abaixo do que é hoje em dia, tem que sempre colocar o contexto e sempre entender que essa foi a primeira animação em longa-metragem feita em CGI. Então a animação me agrada muito. Talvez hoje, quando a gente vê o Toy Story, por exemplo, novo como 4, a gente vê uma evolução gigantesca nessa tecnologia e vê onde chegou. Mas se chegou onde chegou, foi por causa do Toy Story. Então a única crítica que eu faço é um pouco desse envelhecimento que teve sim na animação, mas sempre colocando um contexto e entendendo que ele foi o primeiro, e isso faz sentido. E revendo Toy Story hoje em dia para poder fazer essa crítica, você percebe que o filme ele não é só bom por essa animação diferente que eles têm. Tudo no filme é sensacional até hoje, fazendo ele funcionar. Um filme curto, o primeiro Toy Story não é um filme longo, 1h20, mas mesmo assim, eles conseguem contar uma história bem feita, com um belíssimo roteiro, que não é uma história super revolucionária, que vai fazer explodir sua cabeça, mas ela é uma história bem feita, bem escrita, com bons personagens, carismáticos e bem desenvolvidos durante toda a trama. Eu acho que a alma inteira do filme do Toy Story estão nos personagens e na sua história. A história é interessante, a história é envolvente e ela também tem algumas piadas com o cinema que eu acho muito boa. Porque uma coisa que eles fazem que é muito legal e muita gente não repara, aqui no cinema, a história é que os western faziam muito sucesso. Eles faziam muito sucesso e todo mundo gostava de consumir esse tipo de filme. Mas quando chegou Star Wars e chegou as pessoas, principalmente Star Wars, Star Trek, as pessoas praticamente largaram o western e jogaram de lado e todo mundo só queria saber de aventuras espaciais por causa desses filmes. Dessa forma, Toy Story faz até uma piada muito boa com isso no seu roteiro, que é o Woody era o cara do quarto, todo mundo amava ele era do western, e chega o Buzz, que é o cara que é um astronauta, essa parte do espaço. Até essa metáfora que eles fazem no roteiro é muito interessante, muito bem feita e que combina perfeitamente com esse universo e que faz com que a trama funcione bem. A relação do Buzz com o Woody é sensacional, são dois personagens que funcionam muito bem. E essa rivalidade que eles têm entre o primeiro filme, que um sempre tentando provocar o outro, principalmente o Woody querendo mais provocar o Buzz, faz com que você goste deles. E também, como eu falei, não é só eles, os personagens em volta do Woody e do Buzz, eles também funcionam bem. Nesse primeiro filme, a gente não tem tanto espaço assim para se desenvolver como o Woody e o Buzz, mas eles são interessantes visualmente, você gosta deles e isso faz com que você crie uma ligação mais forte com o longa. Mas como eu falei, não é só os personagens que funcionam, também funciona muito bem a história em si. A premissa é muito boa, e se os seus brinquedos ganhassem vida, isso é super interessante, super envolvente. E você cria uma curiosidade desde a premissa, porque é uma premissa muito curiosa, e a história é bem conduzida, bem feita, com boas viradas, e que te deixa ali preso durante 1h20. Outras coisas que também fazem com que o filme te deixe preso são, por exemplo, a trilha sonora.
marcante e envolvente que é super bem feita, que praticamente marca e quem ouve já lembra de Toy Story, e ela cria um clima de, apesar de eles estarem vivendo meio que uma aventura, em alguns momentos até de terror ali dentro do filme, principalmente quando eles estão no quarto do Sid, apesar disso, é uma trilha sonora que funciona muito bem. É até a música cantada pelo Zé da Viola aqui em português, Amigo Estou Aqui, que é muito boa. Até hoje ela funciona muito bem. Inclusive tem que se destacar as dublagens, né? A voz original é boa, tem grandes atores fazendo os personagens, como por exemplo o Tim Allen e o Tom Hanks, mas a dublagem em português, ela pra mim é melhor que a original. Eu adoro a dublagem em português. Eu acho que o trabalho que eles fizeram aqui é muito bom e muito marcante, e a voz dos atores, dubladores em português encaixou tão perfeito que como eu falei, pra mim funciona até melhor do que o original. Então eu também tenho que dar um grande destaque nisso, porque eu acho que isso também ajuda o filme ter um carinho grande também, porque a dublagem foi tão bem feita, tão bem cuidada, como normalmente já se faz aqui no Brasil em muitas animações, principalmente da Disney e da Pixar, que você vê esse trabalho bem feito aqui. Do mesmo jeito que a adaptação do Zé da Viola ficou perfeita, a dublagem também faz com que esses personagens ganhem mais vida ainda de tão bem feita que elas são. Eu também gosto bastante, como eu falei, da direção. A direção desse filme, ela é bem feita, ela consegue conduzir bem todo o longa, e uma coisa que eu gosto bastante é como o diretor consegue ir mudando a direção ao longo do filme, fazendo com que ele tenha vários filmes dentro do mesmo filme. Desde um filme de aventura, passando por um filme de terror, com a cena final, com um filme de por exemplo, resgate. Eles misturam vários gêneros e a direção vai mudando ao longo disso, e isso também faz com que o filme seja sensacional pra mim. Então, Toy Story, ele continua sendo um filme que só pelo que ele fez para animação seja excelente e fundamental para mudar o que a tecnologia é hoje em dia em questão de animação. Mas não é só isso. Ele é um filme que ele é sensacional por quase tudo que ele tenta fazer. Concluindo, Toy Story é um filme excelente pra mim. Ele é um filme praticamente perfeito. Não só pelo que ele fez pela animação, que isso é muito importante, e seria a única crítica muito pequena que eu tenho a ele, e que mesmo assim eu só destaquei, porque pra mim eu entendo o contexto que o filme está inserido, e pra mim isso faz com que a animação não envelheça quase nada e continue funcionando muito bem pra mim. Mas apesar disso, a história é fantástica, os personagens são carismáticos, a trilha sonora funciona muito bem, a direção é boa, tudo nesse filme é praticamente perfeito. E por isso que eu fecho Toy Story com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Toy Story? Você gosta? Você não gosta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.